Aqui estamos por laços de sangue. Os familiares do pastor Davi Malta Nascimento, para eles, apenas Davi Malta Nascimento. Irmã Helena, seus filhos, noras, genros, netos, não sei se bisnetos também, aqui estão por laços de sangue. Outros estão por laços espirituais. Ao longo de sua vida, tiveram o privilégio de receberem de Deus uma bênção através da vida do pastor Davi. Para nós é o pastor Davi. Para seus familiares era o Davi, o vovô, o meu esposo, o meu pai. É isso que nos une neste momento. De certo modo, podemos dizer que todos que aqui nos encontramos temos esta união com Ele. Vamos orar, então, nesse instante, agradecendo a Deus pela vida do pastor Davi. Vou convidar o nosso irmão pastor Isaías Martins para vir aqui, então, e orar. Agradecendo a Deus por essa vida, que foi longa e foi intensa. Depois direi algumas breves palavras sobre esta intensidade, como eu a experimentei na brevidade dos meus anos. Oremos então, ficar em pé para essa oração de gratidão ao nosso Deus. Ó Deus querido, nós nos colocamos diante de Ti e com certeza a tristeza, a dor pela separação. Mas nós aqui estamos para Te agradecer pela vida de Davi Malta Nascimento. Este homem, ó Deus, que colocou a sua existência à disposição do Teu reino e serviu de maneira muito especial como líder que foi em diversas áreas da denominação batista no Brasil. Nós Te agradecemos porque durante muitos anos trabalhamos juntos na Junta de Ação Social da Convenção Batista Carioca e no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E nesta hora eu particularmente Te agradeço, ó Deus, pela sua vida exemplar, pela sua maneira de ser e de cuidar do patrimônio desta denominação, à qual ele serviu com muita dedicação. Eu Te agradeço pelo homem íntegro que ele foi, pelo seu empenho e pelo seu comprometimento com a denominação, mas sobretudo com a expansão do Teu reino na face da terra. Ó Deus, obrigado porque durante o tempo em que Ele esteve conosco, nós nos alegramos com Ele. Nós Te agradecemos porque durante o tempo em que Ele esteve conosco, nós tivemos o exemplo de um homem digno, de um homem que sempre colocou o seu compromisso com Deus acima de quaisquer outros compromissos. E quando nós nos juntamos, ó Deus, para nós nos despedirmos do Seu corpo, porque a Sua memória permanece conosco, nós Te pedimos por Dona Helena, pelos seus filhos, pelas filhas, pelas noras, pelos genros e pelos netos. E que o Espírito Santo, o Deus que habita em nós e conosco,
esteja trazendo a paz, a tranquilidade, o consolo, o conforto à família enlutada. Ó Deus, tranquiliza e conforta igualmente os nossos corações. Uma vez mais nós te agradecemos, porque permitiste que Davi Malta estivesse conosco e que pudéssemos ter tido tempo para desfrutar de um relacionamento com Ele, por tudo que Ele fez e pela memória que permanece conosco. Recebe, pois, ó Deus, a nossa gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Como eu disse, meus irmãos, eu estou surpreso com o número de pessoas aqui presentes. Esse não é o culto de gratidão a Deus. O culto será amanhã, mas penso que ele se tornou esse aqui também, este culto. Não estava assim, desse modo previsto, tanto é que nem fizemos uma ordem de culto, porque será amanhã. Se Deus quiser, lá estaremos. Mas o nosso irmão Almir Gonçalves Júnior também pediu para dizer uma palavra nesse instante. Eu vou lhe dar, então, nesta hora, essa oportunidade. Não darei a outros, porque não é o culto, é apenas uma despedida, uma antecipação do que nós faremos amanhã ali na Barão da Taquara. Boa noite, irmãos, amigos, presentes, parentes, familiares, todos aqueles que de alguma forma se vinculam à vida que estamos vendo passar desta feita para a eternidade do pastor Davi Malta Nascimento. Pedir a permissão ao pastor de ter esta oportunidade, porque amanhã não poderei estar lá na Igreja Batista Barão da Taquara. Estarei com outro compromisso da Academia Evangélica de Letras do Brasil, neste horário da tarde, portanto não poderei lá estar. Porque hoje pela manhã, quando se mencionou, lembramos a figura do pastor Davi como pastor, 45 anos em Barão de Taquara, a eminência que ele foi também aqui em Itacuruçá, quando pegou a emerência lá em Taquara e começou a assistir aqui aos nossos cultos, a presença dele sempre cativante, sempre calma, sempre tranquila, observadora e trocando ideias conosco sobre a vida cristã. Tudo isso nos fez, então, evocar, hoje pela manhã e agora à noite, a figura do pastor, a figura do diretor da nossa escola teológica, no seminário, a figura do nosso diretor de ação social, na Convenção Batista Carioca. Mas eu mencionei para o pastor, eu queria trazer uma outra faceta. As personalidades que marcam vidas têm muitas facetas a serem lembradas. Eu queria lembrar a faceta do advogado, da pessoa que sabia entender os problemas sob os pontos de vista jurídicos e que exerceu com seu conhecimento, com a sua sabedoria, com seu bom senso, exerceu sobre a denominação batista, sobre a Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira e sobre a própria Convenção Batista Brasileira, uma influência muito positiva, muito segura, muito firme nas condutas, nas posturas que tivemos que adotar em alguns momentos passados da nossa estrutura denominacional. A minha palavra não é a palavra da Convenção Batista Brasileira, não sou mais representante de uma das entidades da Convenção Batista Brasileira. Por certo, amanhã teremos lá no culto representantes da Convenção Batista Brasileira evocando isso, mas eu queria deixar claro aqui, naqueles anos em que as situações foram sendo transformadas e a Convenção Batista Brasileira teve que adotar comportamentos, atitudes e até mesmo estatutos diferentes, a palavra do pastor Davi Malta do Nascimento era aquela palavra segura, aquela palavra firme que nos dava o rumo, que nos dava o destino, que nos dava a orientação. O seu conselho, a sua afirmativa, a sua maneira de esposar os seus pensamentos, as suas ideias, sempre trouxeram para o núcleo do Conselho da Convenção Batista Brasileira segurança, conhecimento, certeza de que os caminhos que estavam sendo adotados eram aqueles que deveríamos adotar. Se chegamos aos dias de hoje como convenção, a forma que chegamos
com a sua estrutura modificada em função dos novos tempos vividos, muito se deve à figura do pastor Davi Malta do Nascimento. Mas eu queria, pastor, dar uma palavra pessoal. Como diretor que fui da Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, no pior momento que ela enfrentou, 1994, 1995, 1996, eu queria dizer que este homem me aconselhou. Muitas pessoas não sabem disso. Foi com ele que nós tivemos a palavra, a informação, a orientação de como deveríamos conduzir uma situação difícil que nós enfrentávamos. 420 empregados, pastor Jorge Carvalho conosco aqui viveu essa experiência, greve desses funcionários, uma situação acerba, difícil, naquela nossa sede na rua Silva Vale, quando nós assumimos a direção da JUERP, aquela situação conturbada e difícil, como conduzir, como levar essa situação a um bom termo, foi ele que, ao término da reunião, daquelas dificuldades todas, me chamou de lado, pastor, e me disse: Almir, vamos conversar sobre isso. E conversamos. E através da orientação dele, nós convocamos um escritório de advogados para tratar daquela situação. E conseguimos fazer com que 420 empregados da JUERP fossem sendo dispensados através do tempo, sem que o problema chegasse a uma dificuldade financeira tal que inviabilizasse as indenizações daquelas pessoas. Graças ao conselho, à palavra do pastor Davi Malta do Nascimento. Eu não poderei estar lá amanhã, mas eu queria registrar esta minha palavra a todos os familiares, a todos os conhecidos, especialmente a doutora Helena, nossa companheira aqui na igreja, a gratidão que eu tenho ao seu esposo por aquilo que ele desempenhou, por aquilo que ele fez em nossa vida, pessoal em particular. Não dá para falar do pastor Davi em menos de 3 horas. Porque da vida dele vão se puxando vários fios. Se puxarmos o fio da ação social, temos que recuar para alcançar, por exemplo, o movimento Diretriz Evangélica, que desde os anos 50 passou a chamar a atenção para o fato de que é uma tarefa da igreja cuidar dos pobres. Assunto novo, que ele, junto com tantos outros, como Imaim Lacerda, Mário Barreto França, Lauro Bretones e outros, empunharam essa bandeira do compromisso social. Esse é um fio. Não dá para escrever a história dos batistas no Brasil sem Davi Malta Nascimento. Se formos pegar a questão jurídica, ligado ele também à associação denominada Evangélica do Rio de Janeiro, responsável, de certo modo, por todos os caminhos tomados em relação aos patrimônios das igrejas locais, aí está o trabalho de Davi Malta Nascimento. Se formos pensar no fio da unidade entre as igrejas, aí está a história de Davi Malta Nascimento. Muitas vezes ele falou comigo: Israel, faça alguma coisa para que haja unidade de pensamento, haja unidade de interesse, unidade de convívio entre os pastores, entre as igrejas. Se formos pegar o fio da juventude, ali está ele. O pastor Davi não envelheceu. As causas dele eram as mesmas causas dos jovens. Profeticamente. Que fio mais vamos puxar?
Se formos puxar o fio da educação teológica, que me diz respeito tão de perto, ele ocupa um lugar central, não pelos muitos anos que dirigiu o seminário, mas pelo vigor, pelo empenho. Ele reuniu, talvez, a melhor equipe de professores da história do Seminário do Sul. Pessoas pensavam diferentes. Isso para ele não era problema. Ele reunia os que pensavam diferentes. Nunca afastou um professor por pensar diferente dele. Nunca. Era um homem realmente democrata. Mas ele tinha uma frustração, que eu acho que talvez nem a família saiba. Ele queria ser respeitado como filósofo. Então, várias vezes ele me puxava no canto e me propunha um tema filosófico. Porque você sabe, aí conversávamos longos minutos sobre aquela questão filosófica, ontológica, metafísica. No fundo, ele era um advogado, ele era um retórico. Era isso que ele queria ser, um pensador. Não sei se escreveu alguma coisa que seja secreta ainda, que ainda vamos conhecer. Cada um de nós aqui vai lembrando expressões. Ele era um homem realmente singular, com aquela sua baianidade imperdida. Estamos na maior crise da história. Eu ouvi essa frase dezenas de vezes. E a sua bênção apostólica? Ela é imitada no Brasil inteiro por aí. Eu vou, ao final desse culto, quem sabe, fazer a bênção apostólica mais ou menos do modo como ele fazia. Claro que não vou conseguir fazer porque ele fazia magistralmente, era original dele. O que mais, não é? Claro que o meu convívio com ele está ligado fortemente ao Seminário do Sul. Eu disse nos cultos pela manhã, doutora Helena, quero repetir aqui, que 3 homens são responsáveis por aquilo que eu sou. Além do meu pai, evidentemente. Falando de homens, é claro. José Luciano Lopes, que concedeu uma bolsa lá no Batista Americano, aqui na Rua Itamaraty, para eu fazer o 1º grau. Darcy Duzilek, que acreditou em mim como auxiliar dele na biblioteca, também como professor. E Davi Malta Nascimento. Eu me formei no dia 9 de dezembro de 1975. Vieram as férias. Na véspera do carnaval, ele me chamou. Todo mundo dizia que eu seria convidado para ser professor do seminário. Mas quem tinha que falar era ele não falou nada. E nem se podia perguntar. Então, na véspera do carnaval, ele disse, você vai dar história da igreja, no lugar de José dos Reis Pereira. Eu não falei que eu não sabia história. Eu fui estudar. E então, durante 11 anos, foi o tempo que militei no seminário. Eu fui professor do seminário. Graças a ele que acreditou em mim, não jovem. Mas não só acreditou me convidando, me mantendo. Eu disse pela manhã que eu era considerado liberal na teologia e comunista na ideologia. Era esse o meu desenho perante outras pessoas. Ele nunca me perguntou nada sobre isso. Ele só disse o seguinte, Israel, não precisa você ir à convenção. Eu vou. Eu cuido de você lá. Então eles falavam que queriam meu respeito, eu nem sabia o que falavam. E eu nunca senti a menor ameaça a ter que interromper o meu trabalho. Talvez ele discordasse de mim em algum ponto, mas isso não tinha a menor importância. Assim foi o pastor Davi. E eu cunhei uma frase, gente, quando nós éramos estudantes, uma frase, uma brincadeira.
Porque também foi incompreendido. Ele era muito firme. Disciplina com ele não perdoava. Se havia uma bagunça no prédio 19, que era famoso, ele adentrava a madrugada dentro. Ele queria pegar pela gola quem estava fazendo bagunça. Era o estilo dele. Sem violência, mas com firmeza. Chegava no corredor e soltava o seu verbo lá. E todo mundo, cada um, escapava por onde podia, porque senão tinha um conselho de disciplina que era firme. Aí eu dizia, porque ele também pegou uma situação muito difícil, em que estudar no seminário era de graça. Ele teve que cobrar. Ele dizia, Israel, o seminário tem 3 fontes de renda. Ele colocava essas 3 fontes. Eram a ajuda americana, a ajuda da Convenção Batista Brasileira e a mensalidade dos alunos. Os 3 pés viraram 2. A ajuda americana acabou. Era a convenção e os alunos. E a convenção foi minguando. Percentual muito pequeno. Era a mensalidade dos alunos. Essa mudança foi muito dramática. Ele que capitaneou isso. Então eu conheço a seguinte frase para brincar com as pessoas. A Malta ignora o amor do Malta. Ele amava aquele seminário. Aliás, ele amava tudo que ele fazia. É um exemplo, eu tenho que parar por aqui, né? Eu não posso continuar falando, porque aí vamos puxar outro fio, né? Outro fio. Certamente amanhã, lá na Barão do Taquara, a família vai puxar um outro fio, né? O pai, o avô, o marido, que são as dimensões realmente mais importantes. Mas ele era um homem público. Era um homem da sua família, mas também era um homem público. E é claro, quando nos reunimos, nós vamos falando das experiências que nós fomos, então, tendo com ele ao longo da vida. Eu sou realmente família Malta Nascimento, e como eu sei que muitas pessoas aqui, prova disso é o número de pessoas aqui, num culto que não é um culto ainda, muito agradecido a Deus pela vida desse homem. Desculpe o trocadilho, era o título dele do seminário, desse homem magnífico. Magnífico reitor, como nós o chamávamos. Ele era, além de reitor, ele era realmente magnífico. Dou e certamente traduzo o anseio de tantas pessoas aqui que, se falar pudesse, diria a mesma coisa. Graças a Deus por este homem realmente extraordinário. Não há lugares comuns para ele. Quando em 1927 faleceu Salomão Luiz Ginsburg, alguém escreveu um artigo no Jornal Batista dizendo assim: tombou um gigante em Israel. Uma expressão que vem das crônicas dos reis de Israel. Depois disso, essa frase foi usada várias vezes para outras pessoas. Mas para poucas se aplica de modo tão integral a vida de Davi Malta Nascimento. Um gigante que tombou. Damos graças a Deus pela vida dele. E é claro, como já foi mencionado, desejamos que Deus conforte a irmã Helena, todos os seus familiares. Agora é a saudade, é a lembrança de um homem intenso, de um homem que, com certeza absoluta, dele podemos dizer que combateu o bom combate. Agora, está sendo aplaudido por Jesus. Deus conforte vocês. Eu vou orar então. Os que puderem estar amanhã na Barão do Taquara, o culto será, como já mencionei, ao meio-dia. Poderíamos ficar aqui a noite toda. Silvino podia falar, ler o seu poema, Amorado podia falar, por exemplo, e tantos outros poderiam falar. Mas não é o nosso propósito, como já mencionei. Por isso vamos então terminar.
Eu vou agora, então, mais uma vez, chamar o pastor Silvino para esta oração. E depois da oração eu vou, sem nenhum tom jocoso, mas eu aprendi a fazer a bênção apostólica com ele. Depois eu fui me afastando um pouquinho para não ficar igual, né? Mas no fundo a minha oração ainda normal é mais ou menos como ele faz, e tantas outras pessoas. Era inconfundível. Algumas vezes eu convidei aqui para impetrar a bênção apostólica. Era inconfundível. Davi Malta Nascimento era uma pessoa única, singular. No sotaque que permaneceu baiano até o final dos seus dias. Na sua integridade, como já foi mencionado aqui, em tudo aquilo que ele fez, com a intensidade com que ele fez. Sobre ele também podemos dizer que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Pastor Silvino, ore, por favor, nesse instante, e depois, com a bênção apostólica, cada um que quiser vir aqui render essa homenagem, dizer adeus, tudo no plano simbólico da emoção, terá esse privilégio. Depois, então, nós vamos levar o corpo até a sala onde pernoitará. E amanhã, por volta das 8h30, será trasladado para a Igreja Batista do Taquara, esperando o culto ao meio-dia e depois levado até ao seu campo final no Jardim da Saudade, em Sulacap. Oramos. Sim, à vontade. Se me permite. Está permitido. Deixe-me fazer a oração que eu fiz aos 90 anos na celebração do querido conterrâneo baiano Davi Malta. Talvez seja a forma de expressar mais uma vez, né, essa gratidão, transformando a minha ousadia naquele dia de escrever estes versos dedicados ao pastor Davi, bem como uma caricatura do pastor Davi Malta. Prova como ele era aberto, não é, aos amigos, ao ponto de chegarmos a esta intimidade. O gigante Davi. Não se mede um homem pela sua estatura, mas sim pela sua estrutura. Davi Malta, de nascimento baiano, e baiano com H. Carioca de coração. É uma prova disso. Dele pode-se dizer, nasceu grande, gigante, pela própria natureza. Crente fiel, o pequeno humilde Davi, assim como o rei de Israel, um homem, segundo o coração de Deus, foi escolhido para servir como pastor de ovelhas, conduzindo-as às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, administrando igrejas, tornando-as coluna e firmeza da verdade. Davi Malta pauta seu ministério na liderança denominacional com perfil de teólogo, são os fios que o pastor Israel mencionou, administrador, pregador, jurista, na trincheira, e esta palavra era dele, veemente defensor, vigilante dos princípios batistas e práticas dos valores ético-cristãos. E agora, é bom lembrar a sua coragem. Em tempos de repressão, quando vozes se calaram, acovardaram-se diante de baionetas e canhões, na batalha pelos direitos humanos, da justiça e das causas sociais, o democrata, o profeta Davi, o gigante, se faz presente, atuante, denuncia, derruba Golias com sua voz eloquente, penetrante, arma possante que Deus lhe deu. Hoje, o gigante Davi, nos seus invejáveis 90 anos de idade e eterna juventude, permanece de pé, vestido da armadura dos fiéis, combatendo com fé o bom combate em profusa carreira ministerial
dando os frutos viçosos na velhice e ainda sonhando sonhos de jovens nesses últimos 6 anos de existência. E agora, amado Davi, quando seus poucos cabelos brancos que lhe restam moldura esta cabeça gigante, privilegiada e brilhante, seus amigos, irmãos, admiradores, súditos e discípulos, desejamos-lhe o mesmo ânimo do salmista Davi em sua oração da velhice. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. E Davi Malta continua vivo. E talvez eu estou roubando do pastor Israel, mas está no que escrevi na época, parte da sua bênção apostólica. E que todo o povo de Deus diga amém. Senhor Deus, este gigante permanece em nossa memória e em nosso coração. Pela sua trajetória de vida, pelas marcas que deixou na vida de cada um que aqui está. E não poderíamos, ó Deus, deixar nesta hora de agradecer e agradecer, porque o Senhor escolheu um homem que mereceu o nosso respeito pelo seu posicionamento ético, transparente e corajoso. O que não é comum nos dias de hoje na história. E que fique, ó Deus, esse legado em nossas vidas. E que fique a gratidão, acima de tudo, o Senhor que nos deu Davi Malta. Pedimos, Senhor, em favor da sua família, por certo, a dor que sente neste momento, teu consolo, a tua bênção, e por que não dizer a alegria de ter alguém que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E é bem-aventurado porque as suas obras seguem nos fios que ele teceu em nossas vidas pessoais, na denominação a qual amou intensamente, apesar de muitas vezes incompreendido. Ó Deus, mais uma vez obrigado por esse gigante que está dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. E a consolação do Espírito Santo de Deus com todos estejam, bem como com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado. E que o povo então diga amém. Quem quiser vir aqui então para esse momento final esteja à vontade.